Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas, eu estou aqui na sua sala de aula que infelizmente está vazia por causa do Covid-19. Você vai assistir agora uma aula online que é de uma turma que corre em paralelo com a sua turma presencial. Por isso a aula, embora a referência seja aquela turma, vale para a sua turma da mesma forma. O conteúdo é exatamente o mesmo, está atualizadíssimo e segue o altíssimo padrão Legale. Eu espero de coração vê-los de volta em breve aqui na sala de aula. Enquanto isso, aproveite a sua aula online. Um abraço! Olá, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma 7 da pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Olha eu aqui de volta para a nossa aula de número 60. Então, vocês fizeram toda a parte do processo lá na vara com o professor Rogério, né? Imagino eu que na última aula de vocês agora, vocês tenham terminado lá a sentença e a parte de coisa julgada. E agora aqui nós vamos ter um módulo de 5 aulas, sendo 4 comigo e a quinta com o professor Rogério, que é um módulo recursal. Nós vamos tratar desta fase do processo, da fase recursal, não é? Neste módulo que se inicia agora, aulas 60, 61, 62 e 63 comigo. E a 64, a última, com o professor Rogério para tratar de recurso de revista. Aí vocês vão me dizer assim, mas Antero, por que você dá a aula de módulo recursal e a última, recurso de revista, você deixa com o professor Rogério? Eu percebi ao longo desses 14 anos que eu dou aula aqui na pós-graduação do Legale, que a aula de recurso de revista, quando ela é ministrada por um advogado, ela é mais eficiente do que quando ministrada por um magistrado. Por uma razão muito simples, que é a praticidade, não é? O recurso de revista, vocês vão aprender com o professor Rogério, é um recurso muito formal, muito específico, muito cheio de detalhezinhos, né? Quadradinhos, como eu costumo dizer, né? Tem muitas formas a serem preenchidas para que um recurso de revista seja ao menos examinado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não estou falando nem de provido, mas ao menos recebido e examinado lá no TST. E o professor Rogério, além de advogado, é um expert neste tema, porque ele tem um sucesso elevado no número de recursos de revista que interpõe de serem conhecidos e examinados no TST. Então, mesmo sendo o professor Antero da fase recursal, o recurso de revista, quando ele é muito técnico, eu vou deixá-los com o professor Rogério, que os senhores estarão em bem melhor companhia do que comigo. Mas aqui comigo nós vamos analisar nestas 4 aulas uma gama muito grande de questões relativas aos recursos, não é? Notadamente no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, os chamados recursos ordinários, os agravos e aquelas questões que são tratadas no âmbito do Tribunal Regional, que é o meu cotidiano. Não que não seja também do professor Rogério, obviamente que é, mas é o meu dia a dia, os senhores sabem, eu sou desembargador aqui no Tribunal Regional, então essa é a minha realidade cotidiana, por isso que normalmente eu acabo ficando com o módulo do direito recursal, não é? E de início, de cara, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não obstante o processo do trabalho seja informal, e ele é mesmo informal, ele é regido pela informalidade, a fase recursal é uma fase que ela exige um pouco mais de formalidade em relação
o processo lá na primeira instância, lá na vara do trabalho, não é? O processo na primeira instância tem alguma formalidade, é verdade, algumas coisas precisam ser observadas, vocês aprenderam isso com o professor Rogério, tenho certeza, não é? Mas agora a gente está passando para uma nova fase, que é chamada fase recursal, onde a formalidade já fica um pouco mais acentuada, não é? Não chega a ser a formalidade dos chamados recursos extraordinários, que é o recurso de revista, o recurso de embargos no TST e o recurso extraordinário no STF, né? O recurso extraordinário propriamente dito, porque esses são extremamente formais. Mas, ainda assim, há um aumento no grau de formalidade. O que significa, e aí é que eu quero chamar a atenção dos senhores, um aumento no grau de atenção do advogado na hora de recorrer. São muitos detalhezinhos que o advogado precisa estar atento, mesmo para entrar com um recurso mais simples, como é o recurso ordinário, ou um recurso de embargos declaratórios, um agravo de petição, esses recursos que nós vamos tratar aqui no âmbito aqui do Tribunal Regional. Por isso, atenção, foco, porque aqui o tecnicismo ele se mostra mais necessário ainda. Eu não estou dizendo que lá na vara não precisa ser técnico, pelo amor de Deus. Claro que precisa. O advogado sempre precisa atuar com técnica, lógico, não é? Eu só estou dizendo que agora isto se acentua um pouco, são mais detalhes a serem percebidos e por isso a atenção é maior. Tá combinado? Então vamos começar aqui dando uma olhadinha no material que eu preparei para vocês. Vamos lá. Módulo 5, fase recursal. Vamos agora começar com a parte geral dos recursos. Conceito. O recurso é um remédio voluntário e idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão que impugna. É um remédio porque sua finalidade é consertar um erro no mesmo processo, porque não constitui uma nova relação processual. Cuidado! Existem outras formas de atacar decisões judiciais, como a ação rescisória e o mandado de segurança, por exemplo, que constituem nova relação processual e, por isso mesmo, não são recursos, não é? O recurso é o remédio dentro da mesma relação processual. E a finalidade é obter a certeza jurídica da decisão. Então, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, talvez até já tenha dito isso numa outra aula anterior, não é? Que o processo ele vive um dilema, porque ele precisa de dois valores que são opostos, diametralmente opostos entre si, são antagônicos. Quanto mais eu tenho de um, menos eu tenho do outro e vice-versa, que é, de um lado, a celeridade processual e do outro, a segurança jurídica. Se eu tenho um processo com muita segurança jurídica, ele terá pouca celeridade, é um processo que vai demorar muito. Então vamos imaginar um processo que teve todos os recursos, chegou lá no pleno do Supremo Tribunal Federal, né? Uma vez fizeram uma conta aí, eu até me perdi nas contas que fizeram dos recursos, parece que dá 21 recursos possíveis até chegar lá no pleno do Supremo Tribunal Federal. E obviamente que este processo vai estar carregado de uma certeza jurídica muito grande, porque ele foi examinado por dezenas de magistrados, juízes, desembargadores e ministros, mas ele, do outro lado, não terá, obviamente, a celeridade que a gente gostaria, porque, para que todos esses recursos sejam manejados, o processo demoraria 1 ou 2 décadas, talvez, 20 anos, 25 anos. Do outro lado,
você pode entrar com uma petição inicial hoje e amanhã ter uma decisão judicial, uma tutela antecedente, a antiga tutela antecipada, não é? Hoje chamada de tutela antecedente, e de natureza, como é que se diz, emergencial, e você, num único dia de espera, consegue uma decisão judicial que vai resolver o seu problema. Então, um processo com um excesso de celeridade, mas, obviamente, com uma segurança jurídica muito baixa, porque foi uma decisão emitida por um único magistrado, num juízo de cognição sumária, de possibilidade de fumus boniuris, não é? De periculo in mora, que, embora seja celere, não tem praticamente segurança nenhuma. Daí porque o objetivo do direito processual é procurar um equilíbrio entre a duração razoável do processo, que é uma promessa constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, é direito humano fundamental de todos aqueles que estão na República Federativa do Brasil ter um processo com uma duração razoável. Essa é uma promessa da Constituição. Equilibrar isso com uma certa segurança jurídica, não é? Então, o foco do que nós praticamente vamos estudar aqui nas próximas 4 aulas é esse, é verificar a possibilidade de erro e trazer alguma segurança jurídica à decisão. Uma certa, uma boa, eu vou dizer, uma boa segurança jurídica dentro de uma duração razoável. E eu, pelo menos aqui na segunda região, eu peço desculpas a você, nosso aluno que não for aqui da segunda região, da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, que aí você terá que observar lá aí no seu regional. Mas aqui na segunda região, os meus alunos daqui hão de confirmar um processo, um recurso ordinário hoje está aí sendo julgado na faixa de 6 meses, na média 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quer dizer, a gente há que considerar que isso é uma duração bastante razoável e você está atribuindo um grau de segurança à decisão. Então, esse é o objetivo, encontrar um equilíbrio entre a maior segurança jurídica possível dentro de uma duração razoável do processo, ok? E esse é o foco, essa é a luta, esse é o desejo de todos aqueles que atuam no direito processual, não é? Vamos continuar aqui então, no material, vamos lá. Fundamentos para o direito de recorrer. O primeiro e mais importante é a falibilidade do ser humano. Quer dizer, o erro que o juiz pode cometer na apreciação da prova ou na aplicação da norma jurídica, né? E aqui eu já tenho que voltar, porque hoje em dia a gente vive tempos muito difíceis, as pessoas são muito suscetíveis, não é? Qualquer coisa deixa a pessoa chateada. Então, veja bem, primeiro, quem está usando a palavra erro não é o professor Antero, não sou eu. Quem usa a palavra erro é a doutrina, não é? E aqui a gente vai fazer uma interpretação não de erro num sentido ruim, pejorativo, não é? Mas no sentido lato, no sentido amplo. Veja, eu costumo sempre dizer isso quando eu vou falar sobre verdade, não é? A análise da prova é uma extração da verdade do processo, que não necessariamente é a verdade do que aconteceu no mundo real. A prova traduz para o processo uma determinada verdade, não é? E é só esta que o juiz é capaz de perceber, veja bem, porque como o juiz não é Deus, ele não é onisciente, ele não consegue saber aquilo que efetivamente aconteceu. Ele só consegue extrair a verdade dentro daquilo que as partes trouxeram para dentro do processo. E é evidente que a extração da verdade, a análise da prova, ela é muito vinculada à percepção do próprio sujeito. Então, quando um magistrado de primeiro grau diz a prova me convence de que o reclamante praticou a justa causa e o trabalhador recorre ao tribunal
e eu digo, olha, na verdade não, a prova não revela a prática da justa causa, eu, desembargador, não estou dizendo que o juiz errou. Eu estou dizendo que a minha percepção da verdade é diferente da percepção da verdade do juiz sentenciante. E o inverso também, hein? Eu falei a favor do trabalhador, mas pode ser o contrário. O juiz lá, e isso acontece, viu? Com muita frequência. O juiz lá no primeiro grau diz assim: olha, eu não estou convencido da justa causa, eu vou afastar a justa causa, a empresa recorre, o processo chega lá no tribunal, eu olho e digo assim, poxa, mas eu me convenci da justa causa. A prova me convence de que o trabalhador realmente praticou a justa causa. Então eu dou provimento ao recurso para manter a justa causa aplicada pelo empregador e afastar a condenação em verbas rescisórias. Então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo o juiz errou. Eu estou dizendo que a percepção que eu tenho da verdade do processo, que eu posso extrair do conjunto probatório, é diferente da percepção do magistrado de primeiro grau. Não é? Às vezes as pessoas acham que quando um juiz é promovido a desembargador, ele esquece, né, de todos os anos que ele foi juiz de primeiro grau. Eu fui juiz de primeiro grau durante muitos anos, né? 17 anos, se eu não me engano. Não, que 17? 21 anos. 21, de 1993 a 2014, eu fui juiz de primeiro grau. Então, eu não esqueço, né, toda a circunstância, toda a situação que foi trabalhar lá na vara, né? Vamos deixar isso bem claro. E a mesma coisa quando você fala de aplicação da norma jurídica, não é? Nós tivemos lá no outro semestre, vocês vão se lembrar, foi uma aula comigo, uma aula sobre interpretação da norma jurídica. E naquela ocasião eu disse para vocês com bastante ênfase que a norma jurídica é um produto cultural, ela depende da interpretação, da maneira como você vê a norma, o texto, não é? E isso também está muito relacionado ao sujeito, à sua experiência de vida, aquilo que ele traz dentro de si, né? Cheguei a comparar naquela aula, vocês talvez se lembrem, né, um texto com um filme ou um quadro, né? Então, às vezes, quantas vezes aí já não aconteceu de você ir ao cinema com o seu companheiro, com a sua companheira, vocês assistirem um filme e depois do filme vocês vão tomar um café, tomar um lanche e aí falar, ai, eu achei esse filme tão triste porque a pessoa era assim, e o outro diz, não, a pessoa não era assim, a pessoa era assado, não foi isso que aconteceu, foi aquilo. Os dois assistiram o mesmo filme e saem do filme com percepções diferentes da mensagem que o filme quis transmitir. A norma jurídica não é diferente. Como todo texto, seu professor na escola não dava interpretação de texto, não dava um texto para você ler e depois fazia perguntas. O que o Joãozinho quis dizer quando ele fez isso, né? Qual foi o destino da Mariazinha? E assim por diante, não é? Então, nós temos percepções diferentes do texto baseadas no próprio sujeito, o intérprete, que faz a interpretação. Então, quando a gente fala, ou quando eu, no tribunal, aplico uma norma jurídica num sentido diverso daquela que o juiz de primeiro grau aplicou, não quer dizer que o juiz errou propriamente, mas que eu faço uma interpretação diferente da dele. A palavra erro, ela vem da doutrina, né? A doutrina diz, a finalidade do recurso é consertar um erro do juiz, não é? No sentido de que o juiz deu um encaminhamento que não se considerou o melhor para aquele caso, seja na apreciação do fato, seja na apreciação ou na aplicação do direito, ok? Mas deixando isso bem claro, para ninguém sair por aí dizendo que o Antero, porque é desembargador, diz que o juiz erra e o desembargador sempre acerta. Ao contrário, quantas vezes a gente aqui no TRT
julga de uma maneira e aí o TST modifica lá. Significa que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que nós, desembargadores, não demos o encaminhamento jurídico adequado para uma determinada questão de fato e ele modifica isso. Dentro da minha própria turma, né, nós vamos estudar aqui nesse módulo, as turmas são compostas de 5 desembargadores. Dentro da minha própria turma, da 6ª turma, nós temos muitas questões que são decididas em 3-2, não é? Nós tivemos recentemente um julgamento famoso, e eu não vou aqui colocar a minha opinião pessoal, que foi a prisão em 2ª instância no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido lá no Supremo por 6-5. 6-5 significa que 6 ministros estavam certos e 5 estavam errados? Claro que não. Significa apenas que 6 ministros tinham uma leitura da Constituição Federal e 5 ministros tinham uma leitura diferente da mesma Constituição Federal, ok? Então, a palavra erro aqui está colocada neste sentido, no sentido de possibilidade de modificação, de um olhar diferente sobre aquela questão. Tá combinado? Vamos continuar aqui no material. Vamos lá. Presumida maior capacidade de julgamento do órgão colegiado, porque os tribunais são compostos por juízes promovidos por antiguidade e merecimento de forma alternada. Então, vamos explicar isso de novo, né? Porque a gente vive em tempos de mimimi, então a gente tem que explicar. O julgamento feito no tribunal é um julgamento feito por 3 magistrados. 3 magistrados que vão reanalisar a questão julgada por um único magistrado. Daí porque a doutrina considera que há uma presunção de maior capacidade de acerto quando são 3 pessoas decidindo. E estas 3 pessoas não são 3 pessoas quaisquer. Metade do tribunal é composto por pessoas que foram promovidas por antiguidade, pessoas que foram juízes de 1º grau por muito tempo e tem muita experiência de vida, de magistratura. A outra metade, por merecimento, são aqueles juízes que se destacam, né, no mar de juízes, aqueles que se destacam por seus méritos e que são levados, então, à condição de desembargador, porque, né, às vezes escrevem, estudam mais, né, enfim, aí os critérios agora não vêm ao caso. Quando eu falo metade, não é metade porque tem o 5º constitucional, vocês sabem disso, né? De carreira, né? Dos 4/5, então, 2/5 por antiguidade, 2/5 por merecimento. Então, a ideia é que existe ali uma gama de pessoas que se destacam porque têm mais experiência ou porque se destacaram meritoriamente e estão, assim, também com uma possibilidade de cometer menos erro do que um juiz sozinho julgando o processo. Mas volto a dizer, eu muitas vezes fiquei vencido, por exemplo, numa votação de 2-1, não é? Porque na Justiça do Trabalho não existe o julgamento continuado que existe no CPC, então deu 2-1, fica 2-1 mesmo, não chama ninguém para julgar, e eu no 1 julgando junto com o juiz da vara, né? Dizendo, olha, nesse caso eu acho que o juiz da vara acertou, eu nego o provimento, e os outros 2 dão provimento, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, na minha visão de mundo, o juiz da vara acertou, os 2 desembargadores que deram provimento não acertaram. Então, isso também é uma presunção. Bacana? Vamos continuar aqui. Aí sim, segurança resultante da uniformidade na aplicação das normas jurídicas.
quando o professor Rogério vier dar aula de recurso de revista, ele vai falar muito isso para vocês, né? Basicamente, não é a única, mas a principal finalidade de um tribunal superior, no nosso caso o Tribunal Superior do Trabalho, é a uniformização da jurisprudência, é a regra da una lex, una jurisdictio, uma lei, uma mesma jurisdição, para evitar aquela situação que socialmente é muito difícil de explicar, de que duas pessoas que entram com o mesmo processo contra a mesma empresa, uma ganha, a outra perde. Você, advogado, entende isso facilmente. Um processo caiu com um juiz que interpretava assim, o outro processo caiu com um juiz que interpretava assado. Ok, mas vai explicar isso para o trabalhador. Vai explicar, o José ganhou, o João perdeu. Aí o João pergunta para o advogado, doutor, por que eu perdi meu processo se era igualzinho do José e o José ganhou? Né? Então, o direito processual sempre caminhou e agora caminha ainda mais para a uniformização de entendimentos, a fim de entregar à sociedade um bem chamado segurança jurídica, não é? Então, o sistema recursal também tem essa finalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal baixa um tema de repercussão geral sobre a gestante, basta que esteja grávida no momento da dispensa para ter estabilidade. Pronto, todos os juízes do Brasil inteiro vão julgar daquela maneira. Acabou, ninguém mais discute. Então, tanto as empregadas gestantes quanto as empresas já sabem que no Brasil a solução para aquela questão da gestação é aquela que o Supremo deu. O TST faz a mesma coisa através dos IRRs e das súmulas. E até os TRTs, antes da reforma trabalhista, também faziam isso através de súmulas que eram aplicadas, claro, no âmbito exclusivo do regional, porque o TRT de São Paulo não pode fazer uma súmula para ser aplicada no Rio de Janeiro, claro que não. Mas dentro da segunda região, aquela súmula tinha a sua força. O TST faz a mesma coisa dentro da Justiça do Trabalho e o Supremo faz para todo o Poder Judiciário brasileiro. De modo que, não é, há aqui, indubitavelmente, um ganho no sistema recursal, que é a segurança jurídica. Ok? Vamos continuar aqui. E aí, aquilo que eu estava dizendo, a tentativa de buscar uma medida justa entre a rápida solução dos conflitos e a necessidade de controle de validade e justiça das decisões judiciais, ou seja, aquilo, pode voltar para mim, que eu estava explicando agora há pouco, um equilíbrio entre a duração razoável do processo e uma certa dose de certeza jurídica, não é? Eu costumo sempre dizer, o sistema processual, nós temos que ter isso em mente, não é? É um sistema processual que busca justiça, que almeja justiça, não é? Antero, você quando decide num processo, eu decido com um olhar na justiça, mas a gente precisa lembrar que justiça é um conceito divino e que nós somos seres humanos irremediavelmente imperfeitos, né? O ser humano é imperfeito, todo ele, não existe ser humano perfeito, não é? De modo que o direito que é criado e aplicado por seres humanos, ele pode procurar a justiça, almejar a justiça, deve procurar a justiça, almejar a justiça, mas nem sempre ele irá efetivamente realizar justiça, porque são seres humanos que estão envolvidos neste mecanismo chamado processo. Juízes, advogados, partes, testemunhas. Quem de vocês aí, só para tirar um pouco o foco do juiz, quem de vocês aí, como advogado, já não teve um caso em que a testemunha, na hora se atrapalha e fala uma coisa para o juiz no depoimento, e quando chega lá fora, depois da audiência, você fala assim, fulano, mas você falou isso, isso e isso, por que você falou isso? Você tinha me dito que era de outro jeito. Não, mas era de outro jeito, eu me atrapalhei, eu me confundi. E aí ficou aquele depoimento no processo e o juiz, então, vai julgar com base numa verdade que foi retratada para ele, mas que não era aquela verdade
que lhe tinha sido passada fora do processo. Por quê? Porque a testemunha também é um ser humano e o ser humano também se equivoca, né? O ser humano é falível, não só o juiz é falível, o advogado é falível, a parte no depoimento pessoal, a testemunha, o perito, enfim, todos nós. Então, nós temos que procurar e aceitar uma dose suficiente de certeza jurídica, mas não é uma certeza jurídica absoluta e nunca será, porque uma certeza jurídica, uma certeza absoluta só se fosse uma sentença lavrada por Deus, não é? Então, a gente tem que procurar uma dose suficiente de certeza jurídica com uma duração razoável do processo. Quando a Constituição fala razoável, ela está admitindo que não é possível que o processo tenha uma duração extremamente célere, porque uma duração extremamente célere seria um processo sem certeza jurídica nenhuma, sem observar garantias constitucionais importantes, como contraditório, ampla defesa e etc., devido processo legal, etc., 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 duplo grau de jurisdição. Então, ninguém está falando de um processo ultra rápido. A Constituição promete uma duração razoável do processo e nós vamos buscar essa duração razoável com uma certa dose de certeza jurídica, né? Com uma boa dose de certeza jurídica, mas não, obviamente, uma certeza absoluta, porque isso é impossível, não é? Alguns princípios recursais. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio da legalidade, também chamado de princípio da taxatividade, o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unicidade, o princípio da fungibilidade, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a proibição da reformácio impégios e o princípio da dialeticidade. Pode voltar para mim. Então, vamos lá. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está escrito na Constituição Federal, mas a doutrina quase que unânime, classifica o princípio do duplo grau de jurisdição como um princípio constitucional, porque a sua ideia, o seu enunciado, está inserido no contexto constitucional do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, etc. e tal. Mas mesmo para aqueles que são mais legalistas e que acham que toda a regra tem que estar positivada, para usar os termos kelsenianos, e se não estiver positivada, não estiver escrita, não estiver posta, não é regra a ser observada, eu preciso lembrar aos senhores que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, há garantias processuais. E entre as garantias processuais, um dos itens diz o direito de recorrer a um juiz ou tribunal superior. O Supremo Tribunal Federal já concedeu ao Pacto de São José da Costa Rica o status de norma supralegal, significa que é uma norma que está abaixo da Constituição, mas acima de qualquer outra lei. Vou repetir, acima de qualquer outra lei. Então, se o Estado brasileiro fizer uma lei ordinária dizendo que em determinado processo não cabe recurso, esta lei não encontra validade jurídica, porque existe uma norma supralegal garantindo o direito de recorrer a um juiz ou tribunal superior. E aí está a ideia do duplo grau de jurisdição, a ideia de que a decisão judicial deve ser revista pelo menos uma vez. O que eu tenho convicção absoluta para a maioria dos juízes de primeiro grau, para a maioria dos juízes de vara, é um fator reconfortante. Uma vez, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu não gosto de ficar fazendo muito essas contas, eu dava aula na graduação e um aluno me perguntou: você não fica chateado quando o advogado recorre da sua sentença? Você não fica chateado de existir um tribunal
para fazer a revisão do que você julga? Eu disse, graças a Deus que existe. Imagine a carga de responsabilidade se eu tivesse que... A carga de responsabilidade se eu tivesse que dar uma decisão e essa decisão fosse definitiva. Né? Isso no meu ombro ficaria assim, você não pode errar de jeito nenhum. É claro que eu não quero errar, é claro que eu não desejo errar, mas trazer a carga de que não pode errar nunca é algo terrível. Então a existência do tribunal tem exatamente esta finalidade. A finalidade de reconhecer que o juiz é um ser humano e que ele pode errar e que a pessoa tem o direito de recorrer uma vez, eu vou repetir, uma vez, para rever a decisão. O problema é que o sistema processual brasileiro, ele é tão intricado e complexo, mas isso não é tema da nossa aula, que ele vai permitindo que as partes recorram pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Eu ouvi dizer aí que é possível que um processo chegue a ter 21 recursos, o que, obviamente, se a ser verdade, é um escárnio, né? É um escárnio. O princípio do duplo grau de jurisdição é o princípio que dá o direito de recorrer uma vez, né, para o reexame da matéria. A legalidade ou taxatividade, isso é muito importante, porque você não pode, você advogado, inventar um recurso. Para que você possa usar um recurso, é preciso que ele esteja previsto em lei, por isso legalidade. Alguns autores chamam esse princípio de princípio da taxatividade, dizendo que a lei processual tem um rol taxativo de recursos, e a gente não pode inventar outros recursos que não sejam aqueles previstos na lei. O rol é taxativo, o princípio da taxatividade. Ou, se você encontrar no seu livro o princípio da legalidade, é a mesma coisa. O recurso tem que estar previsto em lei. Não se inventa recurso, não é, para nenhuma situação do processo. Aí vem um outro princípio que a maioria dos doutrinadores chama de unirrecorribilidade, mas alguns doutrinadores chamam de princípio da singularidade e outros ainda de princípio da unicidade. A ideia deste princípio é dizer que de cada decisão judicial cabe um e apenas um recurso, não é? Então, uma decisão judicial não pode desafiar simultaneamente mais do que um recurso. Isso é muito importante, porque às vezes, não é comum, mas às vezes a gente encontra um advogado que, por exemplo, simultaneamente entra com embargos de declaração da decisão e entra com recurso ordinário simultaneamente. Isso não é possível. Se a decisão desafia embargos, ela não está pronta para ser objeto de recurso, ok? E você só pode, então, entrar, esta é a ideia que eu quero transmitir a vocês, você só pode entrar com um recurso de cada vez, com um recurso de cada vez. E aí vem o princípio da fungibilidade, que é o seguinte: então o recurso tem que estar previsto na lei, eu só posso entrar com recurso de cada vez. E se eu entrar com recurso errado, Antero? Bom, o princípio da fungibilidade diz que o juiz pode aceitar o recurso errado como se fosse certo. Desde que, aí atenção, os demais pressupostos recursais estejam preenchidos, nós ainda não estudamos isso, e desde que exista uma dúvida razoável sobre qual recurso entrar. Então eu costumo dizer assim, vocês vão achar nos livros o princípio da fungibilidade, a doutrina admite. Na vida real, dificilmente vocês vão encontrar uma decisão judicial reconhecendo o princípio da fungibilidade. Por quê? Porque a doutrina diz, desde que exista uma dúvida razoável. Ora, se nós vimos há 2 princípios atrás, o princípio da legalidade, os recursos estão previstos na lei, num rol taxativo, então não pode haver dúvida razoável sobre que recurso entrar. Então, o que acontece é que, de regra, a parte entra com recurso errado e o tribunal diz, não havia dúvida razoável aqui, eu não aplico o princípio da fungibilidade.
Aí aqui na turma presencial, os meus alunos falam assim, Antero, então o que eu faço? Como é que eu escapo dessa armadilha? E eu respondo, é muito simples, não erre. Não erre o recurso. Porque, de fato, nada justifique que você entre com o recurso errado. Eu me lembro certa vez, para vocês terem uma ideia, em que o advogado entrou com uma apelação contra a sentença de um processo trabalhista. E nós sabemos, todos os senhores sabem, imagino, que o recurso contra a sentença lá da vara do trabalho é o recurso ordinário, não é a apelação. E o juiz da vara mandou o processo para o tribunal, a senhora relatora recebeu e disse, não conheço do recurso porque não cabe a apelação no processo do trabalho. O recurso cabível contra a sentença da vara é o recurso ordinário, conforme está expressamente previsto lá no artigo 895 da CLT. Eu era um revisor, eu disse assim, senhora relatora, data vênia, eu vou divergir, porque nós temos que aplicar aqui o princípio da fungibilidade, não é? A apelação é o recurso que cabe contra a sentença lá no processo civil. O juiz de vara, no processo civil, profere uma sentença, o recurso é apelação. O juiz de vara, no processo do trabalho, proferiu uma sentença. O recurso, o nome certo é recurso ordinário, mas a apelação faz às vezes de recurso ordinário. As duas têm a mesma finalidade, que é garantir o duplo grau de jurisdição. E eu falei, nós mesmos aqui, às vezes fazendo voto, nós escrevemos assim, não tem razão o apelante, o apelo tem pertinência. Nós mesmos utilizamos, às vezes, a apelação no lugar de recurso. Em vez de falar o recorrente, a gente fala o apelante. É usual, não é? Mas a terceira votante não me acompanhou a relatora e disse assim, a questão é que não há dúvida razoável entre recurso ordinário ou apelação para que eu possa aplicar o princípio da fungibilidade. Então, como não há dúvida razoável nunca, já que todos os recursos estão no rol taxativo previsto em lei, raramente, na prática, os senhores vão encontrar uma decisão de tribunal recebendo um recurso como se fosse outro, ok? O que eu tenho visto é quando um relator, por exemplo, no mandado de segurança, ele monocraticamente extingue o mandado de segurança, às vezes o advogado entra com recurso ordinário para o TST e esse recurso é processado como agravo interno, né? Recebe pelo princípio da fungibilidade. Mas também não haveria aí nenhuma dúvida razoável, porque o artigo 1021 do CPC expressamente diz que das decisões proferidas monocraticamente pelo relator, o recurso cabível é o agravo interno. Então, se o advogado entrou com recurso ordinário, entrou contra o texto legal. Mas tem sido processado algumas vezes, eu vejo isso como agravo interno e vamos embora, porque eu sou mais favorável à informalidade. Mas, como professor, tenho que dizer aos senhores que a regra é não aceitar o recurso errado. Então, a solução para o problema é não errar o recurso. Estude bem antes de entrar. Bom, depois nós temos um princípio que é muito próprio do processo do trabalho, que é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vocês sabem que decisão interlocutória é uma decisão que tem carga cognitiva, tem carga decisiva, mas ela não é apta a terminar o processo, a extinguir o processo. Então o processo vai continuar, não é? Então quando a parte, reclamante ou reclamado agora, tanto faz, pede para o juiz, eu requeiro a produção de prova testemunhal, e o juiz diz assim, indefiro a prova testemunhal porque é incabível a hipótese, o juiz, essa decisão tem uma carga cognitiva, ela tem uma carga decisória. O juiz está ali
emitindo um juízo de valor a respeito do cabimento ou não da prova testemunhal para aquela hipótese. Mas esta decisão sozinha não põe fim ao processo. Esta decisão sozinha, ela não resulta, não traz nenhum resultado para o processo. É claro que a parte provavelmente vai perder, mas ela vai ter que esperar, pelo 893, parágrafo 1º da CLT, ela tem que esperar a decisão e dizer, olha, você perdeu. E aí ela recorre da sentença, recurso ordinário, e fala, tribunal, eu perdi, mas eu perdi porque o juiz não deixou eu fazer a prova. Tudo isso a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, mas o fato é, a decisão interlocutória, e é importantíssimo ao advogado trabalhista saber a diferença entre decisão interlocutória e sentença. A decisão interlocutória tem carga decisória sem pôr fim ao processo, enquanto que a sentença tem carga decisória e põe fim ao processo. Essa é a atenção que os senhores devem ter. Depois nós temos o princípio da proibição da reformatio impejus, o que significa o seguinte, não é? O tribunal não pode colocar o recorrente numa situação pior do que a que ele estava quando entrou com recurso. Quem recorre de uma decisão judicial, recorre para melhorar a sua situação e não para piorar. Então, o tribunal não pode, vamos dizer assim, o trabalhador ganha uma indenização por dano moral de 20 mil reais. A empresa recorre e diz, não teve dano moral nenhum. E mesmo que tivesse, o valor de 20 mil é exagerado, tem que ser reduzido. E o tribunal julgar, não, ele tem direito a dano moral e 20 mil é pouco, eu vou aumentar para 100 mil. Não pode. Quando a empresa procura o tribunal, neste exemplo, ela procura para melhorar a sua situação. Então o resultado pode ser mantém, que é nega provimento, ou zera, não tem obrigação de indenizar, ou diminui, tem obrigação de indenizar, mas 20 mil é muito, não é? Então assim, eu já fiz isso várias vezes como relator, eu posso até escrever, eu entendo que 20 mil é pouco, o valor deveria ser até maior, mas pela vedação da reformatio impejus, quer dizer, eu não posso reformar para pior, eu vou manter os 20 mil. Não é? Por quê? Aí eu não estou escrevendo no voto, estou falando para você, meu aluno. O reclamante que, se quisesse, deveria ter recorrido para dizer para mim que 20 mil é pouco e pedir para que o tribunal aumentasse. Se só a empresa recorreu, então eu tenho que assim manter. Isso é muito importante. É claro que em algumas situações, veja bem, a pessoa acaba até ficando numa situação pior, mas aí é por uma outra circunstância. Vamos imaginar que o reclamante ganhou uma sentença, ganhou horas extras, aí arbitrada a condenação em 100 mil reais, e ele perde o vale transporte, o que daria lá uns 2 mil reais. Aí ele resolve recorrer ao tribunal e dizer assim, olha, eu perdi o vale transporte porque o juiz não deixou eu ouvir uma testemunha. Então eu quero anular a sentença e eu quero ouvir a testemunha. E o tribunal entende que ele tem razão. Fala, não, ele tinha direito de ouvir a testemunha, anula e ouve a testemunha. Muito bem. Volta o processo, todo anulado para a vara, o juiz marca a audiência, ouve a testemunha. E aí a testemunha diz, faz a prova do vale transporte. E a testemunha diz, e a gente não fazia hora extra, viu, excelência? A gente saía no horário, todo dia ele saía comigo às 17 horas. A gente nunca fez uma hora extra na empresa. Aí o juiz vai proferir outra sentença, vai deferir o vale transporte, os 2 mil reais, e vai julgar improcedente o pedido de horas extras, não é? Então, no fim e ao cabo, ele tinha uma sentença de 100 mil perdendo 2, agora ele tem uma sentença de 2 perdendo 100. Mas aí é uma outra circunstância por um fato que aconteceu depois, não é? Então pode ser até que lá na frente
o resultado acaba ficando pior. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos aqui no curso presencial. Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Às vezes você anula uma sentença e a que vem depois vem pior. Então, cuidado se você quer mesmo anular uma sentença. Tá? O último princípio é o princípio da dialeticidade, mas eu não vou falar muito dele agora, porque a dialeticidade também é um pressuposto recursal e nós vamos tratar dos pressupostos recursais mais adiante, e aí eu falo para vocês da dialeticidade e também da aplicação da súmula 422 do TST, ok? Chegamos ao nosso intervalo dessa aula de número 60, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Eu espero você, até já! Ok, meus caros alunos, minhas caras alunas, voltando do intervalo da nossa aula de número 60, vamos falar um pouquinho dos efeitos do recurso. Todos vocês sabem que o recurso tem efeito devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo, ele tem a capacidade de devolver a matéria para que ela seja reapreciada, né, dentro do âmbito recursal. E aí muitos alunos me perguntam, Antero, mas por que devolver se o processo nunca esteve no tribunal? O processo está indo no tribunal pela primeira vez. Por que fala devolver? Na verdade, o recurso devolve ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar uma matéria já julgada por um juiz. Esse é o sentido da palavra devolver. O Poder Judiciário visto como um só, o processo foi julgado pelo juiz de competência originária, não é? E depois que ele examina a matéria, a parte pode, através do instrumento chamado recurso, devolver ao Poder Judiciário a oportunidade de reexaminar aquela matéria que for discutida. E isso é muito importante, porque nós vamos falar mais adiante nas razões recursais, né? Lembrar do tanto devolutum quanto appellatum, ou seja, você só devolve ao tribunal aquilo que estiver nas razões recursais. Aquilo que você não pôs não é devolvido ao tribunal, né? Agora, eu estou vindo aqui na minha mente, agora um julgamento que nós tivemos não faz muito tempo lá na turma, de uma grande montadora de automóveis, e estávamos lá para julgar o recurso, e o advogado abre a sustentação oral falando da adesão do reclamante ao plano de demissão voluntária e aos efeitos desta adesão, segundo decisão do STF, que a corte deveria considerar a quitação geral do contrato de trabalho e, portanto, a ação que o trabalhador teria aderido ao PDV. E eu era o revisor nesse caso, e o advogado falando isso, eu já entrei no processo e preocupado, porque eu falei, gente do céu, eu não vi que nesse processo tinha adesão a PDV. Fiquei preocupado. Entrei lá no PJE, graças a Deus hoje é tudo eletrônico, mandei achar o recurso ordinário, abri o recurso ordinário, li o recurso ordinário de ponta a ponta. Não tinha uma linha a respeito de PDV. Então, aí o relator, né, o desembargador relator, não era eu, ele começa o voto dizendo o seguinte, olha, o senhor advogado está sustentando da tribuna matéria não devolvida a esta corte. Matéria não devolvida. Por quê? Porque houve uma discussão de PDV, não é? E o PDV, o efeito do PDV foi rechaçado, o juiz afastou, disse, essa hipótese dos autos não é aquela prevista lá no Supremo Tribunal Federal e que nós já estudamos aqui, essa aula fui eu que dei para vocês, né, lá do ministro Barroso, não é a hipótese, não preenche os requisitos, e a empresa, deste capítulo da sentença, não recorreu, não escreveu nada no recurso. Então, obviamente que quando o processo chega ao TRT, o TRT não recebeu a oportunidade de se manifestar sobre aquele tema. Então, aquele tema, PDV, não foi devolvido no recurso ordinário.
Entenderam? É isso que é efeito devolutivo. Muito bem. E o efeito suspensivo, que de regra não tem no processo do trabalho, né? Lá o artigo 899 da CLT diz que os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo. O efeito suspensivo é a capacidade de cessar ou suspender os efeitos da sentença até que o recurso seja julgado, não é? O que acontece é que algumas vezes o recorrente entra com recurso lá na vara e entra com um pedido de tutela de urgência no tribunal, o que os relator que for sorteado depois fica prevento até para receber o recurso, e diz assim, em nível de tutela de urgência, me dê um efeito suspensivo, porque se essa sentença for executada desde logo, haverá um perigo in mora muito grande, um dano irreparável ou de difícil reparação. E aí o relator concede ou não o efeito suspensivo. Mas a regra é que os recursos não têm efeito suspensivo e, portanto, a sentença pode ser imediatamente executada. É claro que esse imediatamente executada é numa execução provisória. Lá no módulo de execução a gente vai falar um pouquinho de execução provisória. Hoje em dia, execução provisória está fora de moda, ninguém mais usa. Por quê? Porque antigamente o tribunal demorava 3, 4 anos para julgar um recurso ordinário. Então valia a pena entrar com execução provisória, porque você ia ganhando tempo, ia penhorando bens, ia assegurando o recebimento do crédito. Mas hoje, o tribunal, como eu disse no começo da aula, o tribunal está julgando o recurso aí entre 4 e 6 meses. Então, os advogados têm entendido que não vale a pena, não é? Não vale a pena iniciar uma execução provisória, porque o processo voltará à vara rapidamente. Ok? Mas esta é a finalidade. Então, só para terminar o que está escrito aqui, vamos no texto rapidinho, olha, no recurso não se pode inovar as alegações de fato ou de direito, exceto se a omissão anterior se deu por força maior ou se o juízo tiver que conhecer da matéria ex officio, em qualquer grau ou instância. Aí você pode trazer um assunto novo nas razões de recurso. Dizer, olha, excelência, essa matéria é ex officio, é ilegitimidade de parte, por exemplo, incompetência absoluta, não é? E então eu estou alegando agora, ok, né? Prescrição pode alegar também recurso ordinário ou contra razões, ainda que não tenha sido alegada antes. Fora isso, tem que provar força maior. Por que a parte estava impedida de de fazer aquela alegação para o juízo ACO? Aí, se fizer isso, ok, pode alegar no recurso, senão não pode não. Combinado, gente? Bom, muito bem, vamos seguindo aqui. Agora, para mim ainda um pouquinho. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de uma coisa que chama efeito devolutivo em profundidade, não é? Já estava no CPC de 73, ele sofreu uma modificação para incluir, e agora no CPC novo, no atual, está assim de uma maneira muito clara no artigo 1013, né? Esse dispositivo, ele estabelece que se o juiz se manifestou sobre um capítulo do processo, tudo que as partes discutiram a respeito daquele capítulo é devolvido ao tribunal e o tribunal pode se manifestar, mesmo que o juiz não tenha se manifestado na sentença. Chama efeito devolutivo em profundidade. Então vamos supor que o juiz julgou a questão da insalubridade e deferiu a insalubridade para o reclamante. Mas havia uma discussão sobre o fornecimento de EPI. Eu vou até melhorar, vou melhorar. O juiz indeferiu a insalubridade
reconhecendo que havia fornecimento de EPI. Então o pedido foi improcedente. Mas havia uma discussão levantada pelo reclamante no sentido de que aquele EPI estava fora da validade, fora das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. E essa discussão não foi enfrentada pelo juiz de vara. Quando o reclamante recorre ao tribunal, ele pode trazer essa discussão para que o tribunal se manifeste sobre a validade ou não do EPI fornecido. Por quê? Porque isso está dentro do capítulo adicional de insalubridade. Isso chama efeito devolutivo em profundidade. Ok? Muito bem. Outra coisa que também é aplicável no processo do trabalho é a teoria da causa madura. Quando o juiz julga o processo, vamos por extinto sem resolução do mérito, ou então ele acolhe uma prescrição, ou então, por exemplo, ele não reconhece o vínculo de emprego, e o processo vem ao tribunal, e o tribunal afasta esses óbices, antigamente o tribunal devolvia o processo para a vara para que ele julgasse o resto. E agora não. A lei diz que estando o processo em condições de julgamento, então o tribunal já julga desde logo o mérito. Eu não vou dizer para vocês se isso é bom ou ruim. Eu, particularmente, acho ruim para a parte, porque ela fica sem o duplo grau de jurisdição. Mas é o que diz a lei, o Tribunal Superior do Trabalho entende que isso é aplicável, está numa súmula que eu vou mostrar para vocês, chama teoria da causa madura. É claro que nem sempre a causa está madura, não é? Vamos supor que o reclamante entrou com uma reclamação trabalhista pedindo insalubridade. A reclamada contestou e disse, tem prescrição, passou dos 2 anos. E no mérito, se prescrição não houvesse, não havia insalubridade, não havia ruído no local de trabalho. O juiz pega a defesa, faz a conta dele e diz a ação entrou depois dos 2 anos. Então ele não designa a perícia. Ele desde logo sentencia acolhendo a prescrição. O reclamante recorre ao tribunal, fala, não, tribunal, está dentro dos 2 anos, porque eu tive aqui uma causa interruptiva da prescrição, eu tive uma reclamação trabalhista anterior que foi arquivada, o juiz não observou, então tem que afastar a prescrição. E o tribunal diz, ok, eu afasto a prescrição, o recorrente tem razão. Posso já julgar o mérito? Não, não posso. Por quê? Porque como o juiz não fez a prova pericial, não deu oportunidade das partes produzirem eventual prova complementar, então a causa não está madura. Então, nesse caso, eu vou afastar a prescrição e determinar que os autos voltem para a vara para que a instrução seja feita. Mas vamos supor, nesse mesmo exemplo, que o juiz tivesse feito a perícia, admitisse a prova oral complementar, abriu prazo para impugnação, encerrou regularmente a instrução do processo, abriu prazo para razões finais e quando chegou na sentença ele disse, olha, eu acolho a prescrição. Quando o reclamante vai ao tribunal e diz não há prescrição, e o tribunal diz tem razão, não há, a causa já está madurinha, já está pronta, então o tribunal já julga o mérito do adicional de insalubridade. Isso chama teoria da causa madura. Eu vou mostrar agora um artigo do CPC para vocês, em onde vocês identificarão o que é o efeito devolutivo em profundidade e o que é o julgamento pela causa madura, ok? Vamos olhar, agora sim vamos para o texto. Então, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tanto devolutum quanto apelato. Agora aqui, parágrafo 1º, efeito devolutivo em profundidade. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas
ao capítulo impugnado. Então, nós falamos aqui do quê? Do efeito devolutivo em profundidade. E o parágrafo 3º diz assim: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, causa madura, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença que extingue sem resolução do mérito, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, constatar a omissão no exame de pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, decretar a nulidade da sentença, não é? Então, quando reformar a sentença que reconheça decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, já julgará o mérito, não é? Então, esse parágrafo 3º e este parágrafo 4º estão falando da causa madura. E esse aqui do efeito devolutivo em profundidade. Isso está traduzido na súmula 393 do TST. Recurso ordinário, efeito devolutivo em profundidade. Artigo 1013, parágrafo 1º do CPC de 2015. Artigo 515, parágrafo 1º do CPC de 73, não é? O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC de 2015, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados em sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. E aí, então aqui efeito devolutivo em profundidade. E o 2, teoria da causa madura. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do 1013, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. Então, a gente verifica claramente que aquela modificação no 515 do CPC de 73, agora consagrada no 1013 do CPC agora em vigor, atual, de 2015, né? O legislador, ele ampliou o chamado efeito devolutivo tradicional. O efeito devolutivo tradicional continua no caput do 1013. A apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada. Mas aí o parágrafo 3º amplia para todas as questões debatidas no processo relativas ao capítulo impugnado, ainda que não decididas pelo juiz, e o parágrafo 3º consagra a teoria da causa madura, de modo que, pelo parágrafo 3º, que é o item 2 da súmula 393, eu posso ter matéria de fato julgada pelo tribunal pela primeira vez. E única, eu vou dizer, esse aqui é o meu temor. Então vamos supor que o reclamante pede reconhecimento de vínculo de emprego e pede horas extras. Aí a reclamada nega o vínculo, fala, ele era autônomo. E mais, excelência, mesmo que ele fosse empregado, ele era trabalhador externo, não teria direito a horas extras. Aí o juiz em primeiro grau, ele profere a sentença e diz assim, ele era autônomo, não tem vínculo, ação improcedente. O juiz não fala nada sobre horas extras. Quando o reclamante recorre ao tribunal e o tribunal diz, olha, data vênia, entendo que a respeitável sentença está equivocada, aqui estão presentes os elementos do vínculo de emprego. Reconheço o vínculo de emprego. O tribunal, se a causa estiver madura, quer dizer, se o juiz lá na vara permitiu toda a prova, o tribunal já passa de imediato a julgar se aquele trabalhador era um trabalhador externo, nos termos do 621 da CLT, ou não. Porque se o tribunal decidir que ele era um trabalhador externo, não tem direito às horas extras. Se o tribunal decidir que ele não era um trabalhador externo, então a empresa tinha que ter trazido os controles de horário, não trazendo, o tribunal vai reconhecer o horário da inicial e vai deferir horas extras. Tanto contra o trabalhador quanto contra a empresa, tanto faz agora, esta decisão do tribunal será uma decisão em única instância. Por quê?
Porque da matéria de fato, vocês vão aprender com o professor Rogério, não cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 126 do TST. O recurso de revista e o recurso de embargos não se presta ao exame do conjunto probatório. É mais ou menos isso que está escrito lá. Eu não vou recitar aqui palavra por palavra, mas a súmula 126 diz exatamente isso. Né? O recurso de revista e o recurso de embargos, que é o recurso de embargos lá no TST, não tem nada a ver com embargos declaratórios, não se prestam ao reexame de fatos e provas. Ou seja, quando o Tribunal Regional, julgando o recurso ordinário, diz o reclamante é um trabalhador externo, não tem direito a horas extras, esta decisão é única e irrecorrível. Porque o reclamante não pode ir ao TST e dizer, não, eu não era externo, não. Porque o TST vai dizer, isso depende de prova e a súmula 126 me impede de apreciar. E o contrário também. Se o tribunal diz, não era trabalhador externo, e como a empresa não trouxe cartão de ponto, reconheço que trabalhava das 8 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo, condena a pagar hora extra. A empresa não pode recorrer ao TST para dizer, não, ele era trabalhador externo, sim, olha o que a testemunha falou, olha o documento tal, o TST vai falar, não olho. Matéria de fato, conjunto probatório, eu não posso examinar. Então a decisão do TRT passa a ser uma decisão em única instância. E isso não me agrada. Pode ser que vocês que são mais jovens, né, os juízes mais jovens, os advogados mais jovens, falem assim, Antero, é porque você é velho, você é de outro tempo. Hoje nós estamos na modernidade. Pode ser, não há problema nenhum que você diga isso. Mas o que eu aprendi é que eu tenho que ter uma duração razoável do processo, sim, mas eu preciso ter uma dose de segurança jurídica. E as decisões proferidas em única instância dificilmente são dotadas de segurança jurídica aceitável, vamos dizer assim. Daí porque eu ainda penso que deveria ser do jeito antigo. Reconhecer o vínculo de emprego, volta para a vara julgar os outros pedidos. Mas, como a lei expressamente determina e a súmula expressamente determina, eu, como desembargador, se a causa estiver madura, já passo no imediato julgamento do mérito dos demais pedidos não apreciados. Ok? Em cumprimento à lei, em cumprimento à súmula, mas pessoalmente não convencido de que esse seria o melhor caminho para a hipótese. Bom, falamos de efeitos, vamos continuar aqui. Vamos lá, no material. A parte recorrente pode dispor do direito de recorrer através da renúncia e da desistência. A renúncia ela é utilizada para o recurso ainda não interposto dentro do prazo recursal. E a desistência é utilizada para o recurso já interposto a qualquer momento, inclusive da tribuna, mas antes de iniciado o julgamento. Não está escrito aqui, mas vocês põem uma vírgula aqui e escrevam à mão. Mas antes de iniciado o julgamento. E nenhuma delas requer a concordância da parte contrária. Então, muito bem. Voltando para mim, foi publicada a sentença. Eu vou falar sempre de sentença em recurso ordinário, porque é mais a nossa realidade, né? O recurso de revista, de embargos, já é uma realidade que não é de todo mundo. Foi publicada a sentença na segunda-feira, quarta-feira, 2 dias depois, o prazo recursal está em curso, a parte entra com uma petição e diz assim, excelência, a parte renuncia ao direito de recorrer. Então ela não entrou com recurso ainda e está dizendo que não irá entrar. Eu estou dispondo do meu direito de recorrer sem entrar. Isso é renúncia.
Mas essa hipótese é rara. Normalmente só acontece quando faz acordo, mas é raro. Mesmo no acordo, as partes não escrevem isso, porque o juiz, ao homologar o acordo, a sentença homologatória fica irrecorrível. Então, agora, a desistência é diferente. A parte interpõe o recurso, o juiz manda processar, o recurso está tramitando, e aí a parte entra com uma petição e fala assim: desisto do recurso, não quero mais o recurso. Ela pode fazer isso e ela não precisa da concordância da parte contrária. Ela desiste do recurso, o recurso morreu. Até quando ela pode fazer isso? O processo foi enviado ao tribunal, sorteou o relator, passou para o revisor, tudo isso a gente vai estudar, marcou data de julgamento. Não tem problema nenhum. No dia do julgamento, a parte se inscreve para fazer sustentação oral. Chega na hora da sustentação oral, a parte pede a palavra e fala assim: em vez de sustentação oral, eu vim aqui manifestar a desistência do recurso. Pronto. Agora, tem advogado que não entende isso. Não pode ter começado o julgamento. Às vezes, o relator pronuncia o seu voto. E aí o revisor, por exemplo, pede vista. Fica para a semana que vem. O revisor vai analisar. Ok. O que acontece? Chega na semana que vem, o advogado vai à tribuna e fala: eu quero desistir. Não pode, agora o julgamento já começou, o voto já foi manifestado. Então o advogado tem que ter isso. Ele tem o livre dispor do recurso até o início do julgamento. Começou o julgamento, ele não pode mais desistir. Tá combinado? Então vamos em frente. Agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar de um momento muito importante, que é a admissibilidade recursal. Pode ficar comigo, fica comigo. Admissibilidade recursal. A grande maioria dos recursos, poucos os que não são, tem 2 juízos de admissibilidade. O primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo aquó. Antero, quem é o juízo aquó? É aquele que proferiu a decisão. Então, no caso de um recurso ordinário, o juízo aquó é o juiz da vara. E quem é o juízo ad quem? É aquele que vai julgar o recurso. No caso do recurso ordinário, uma das turmas do Tribunal Regional. Então, o recurso ordinário, como a maioria dos recursos, tem 2 juízos de admissibilidade. O aquó é o juiz da vara, faz o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele disser, ok, esse recurso está apto a tramitar, ele manda isso para o tribunal. Quando chega no tribunal, o tribunal faz o segundo juízo de admissibilidade, é o juízo ad quem. O exame da admissibilidade, como o próprio nome diz, é um exame para verificar se o recurso é admissível, se ele está apto a produzir efeitos no processo. E para isso, obviamente, é preciso que o recurso cumpra alguns pressupostos, alguns requisitos, que são chamados de pressupostos recursais. Então, quando você recebe um julgamento no tribunal e diz assim: decidiram os magistrados integrantes da 6ª turma em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, esta primeira parte, conhecer do recurso, significa que o recurso passou pelo exame de admissibilidade. Quer dizer, os pressupostos processuais estavam preenchidos. Quando você recebe uma decisão assim: decidiram os magistrados integrantes da 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em não conhecer do recurso, isso significa que o seu recurso não passou pelo exame de admissibilidade, ou seja,
faltou um ou mais de um requisito, faltou um ou mais de um pressuposto processual. Tá entendido? Então, assim, o momento do conhecer ou não conhecer do recurso, isso lá no tribunal é de quem? É o momento do exame da admissibilidade. No ACOR é diferente. O juiz da vara escreve assim: receba o recurso ordinário, processe-se, né? Vista a parte contrária para contrarrazões, após remetam seus autos à instância superior ou ao Tribunal Regional do Trabalho. Cada juiz escreve de um jeito. Opa, quer dizer que o juiz analisou os pressupostos e disse: ok, o seu recurso tem condições de subir. Mas o juiz pode dar um despacho assim: nega o processamento ao recurso ordinário interposto, na medida em que falta o pressuposto pressuposto recursal XYZ, e aí esse é um exame negativo, o seu recurso não preencheu um ou mais de um pressuposto processual. Ok? Então vocês já sentaram, por que isso é muito importante? Porque os pressupostos processuais são requisitos formais, né? Se o advogado não observar, o juiz de primeiro grau e o desembargador, eles não estão aptos a relevar, a não levar em conta. Eu tenho que levar em conta. Eu costumo dizer, quando eu comecei a substituir no tribunal, eu fui promovido em 2014, mas eu comecei a atuar no tribunal como juiz convocado em 2004. Fiquei ali 10 anos atuando no tribunal, entre tribunal e vara, e sobe e desce, mas enfim, também no tribunal como juiz convocado. E lá em 2004, eu lia todo o recurso, às vezes falava assim, puxa, a parte tem razão, essa sentença não deu aí o encaminhamento que eu considero melhor. E depois, quando eu ia fazer o voto, eu via, por exemplo, que o recurso estava fora do prazo. Aí ficava bravo pra caramba. Por quê? Porque se está fora do prazo, eu não posso admitir o recurso. Se eu não posso admitir o recurso, eu não posso fazer aquilo que o recurso pede, que é modificar, reformar ou anular a decisão atacada. Então, a admissibilidade é importante, porque sem admissibilidade, você não tem nem chance de que o tribunal efetivamente possa olhar para aquilo que você está dizendo. Também há pouco tempo nós tivemos um caso muito interessante. Esse eu não participava da trinca, quer dizer, eu não era relator, nem revisor, nem terceiro, eu só estava presente assistindo. E a presidente da turma disse para a advogada: senhora advogada, o relator aqui vai anunciar a sua proposta. E o relator disse assim: eu não estou conhecendo do recurso, por um motivo X lá. E o revisor, eu acompanho, e o terceiro, também acompanho. Aí a presidente disse para a advogada: senhora advogada, o seu recurso não foi conhecido, falta o pressuposto de admissibilidade X, eu não me lembro mais qual é. A senhora quer sustentar ainda assim? Ela disse: quero. E aí a senhora presidente disse, com razão, então a senhora advogada deve limitar a sua sustentação à questão do preenchimento do pressuposto de admissibilidade que a turma está dizendo que não está presente. Eu não sei se era fora do prazo ou o que era. E ela começa a sustentação falando do mérito recursal. O juiz errou aqui, o juiz errou lá, não deixou fazer tal prova, a testemunha disse isso. E aí a senhora presidente interrompeu, falou: doutora, com licença, olha, a senhora não entendeu, o recurso não está sendo conhecido, porque é deserto, eu não me lembro o motivo. A senhora vai falar sobre isso, sobre a questão da deserção, vamos supor que fosse deserção, só para facilitar a minha vida aqui. Ela: não, eu já chego lá.
E aí ela continuou falando do mérito do processo. Quando, lá já no final do prazo regimental de 10 minutos, a presidente da turma disse assim: senhora advogada, está acabando o tempo da senhora, a senhora ainda não falou do pressuposto recursal, da deserção. A senhora não quer usar esse último minuto que lhe resta para tratar desse assunto? Aí ela disse assim: não, então, da deserção mesmo eu não vou falar nada, eu só queria mostrar para vocês como isso é importante e que então o tribunal tinha que dar provimento ao recurso porque é muito importante mesmo. Né? Então, olha só, claramente a advogada não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo ali. E é isso que eu estou tentando transmitir para vocês. Se o recurso não tem um pressuposto recursal, ele não será admitido. Se ele não for admitido, nada pode acontecer depois, porque ele não está apto a trazer ao tribunal as razões de inconformismo, de nulidade ou qualquer uma que esteja ali escrita. Então, ou o advogado cumpre os pressupostos, ou ele vai ficar numa situação difícil. Ok? Porque o recurso não será conhecido. Então, feita essa introdução, vamos dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei para vocês. Vamos lá. Admissibilidade, não é? Então, os recursos são analisados em dois momentos. Primeiro é a admissibilidade. Depois, o mérito do recurso. O mérito do recurso nós veremos lá na aula de recurso ordinário. Ele se divide em preliminares e no mérito propriamente dito. Mas para eu analisar o mérito do recurso, primeiro eu tenho que analisar a admissibilidade, o recurso ser admissível. Se o recurso não for admissível, o tribunal não pode olhar isso aqui, porque o recurso não passou na admissibilidade. Então, olha a importância do que nós estamos falando aqui, né? Muito bem. A admissibilidade do recurso está voltada ao preenchimento dos pressupostos. Eu achei que tinha posto amarelo já. Dos pressupostos recursais, ok? O artigo 1010 do CPC, ele diz: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá blá, blá, blá. E aí ele diz assim: após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, o CPC diz que a apelação não tem dois juízos de admissibilidade. O juiz manda para o tribunal e é o tribunal que vai verificar se os pressupostos estão ou não preenchidos. Entretanto, o TST disse que esse parágrafo 3º é inaplicável no processo do trabalho, não é? Conforme artigo 2º, item 9 da Instrução Normativa 39 do TST. O que significa, voltando aqui para mim, que o recurso ordinário tem sim dois juízos de admissibilidade. O do juiz da vara é o primeiro e o juiz do tribunal o segundo. Para quem nunca ouviu falar, mas eu imagino que já tenha ouvido falar, porque eu mesmo já devo ter falado algumas vezes, a Instrução Normativa 39 do TST é importantíssima para o advogado trabalhista. Importantíssima. Porque ela nos direciona sobre aquilo que está no CPC que é aplicável ao processo do trabalho e aquilo que está no CPC que não é aplicável ao processo do trabalho, como é este exemplo aqui. O 1010, parágrafo 3º do CPC não é aplicável ao processo do trabalho. O recurso só é remetido ao tribunal depois do juízo de admissibilidade do juiz da vara, ok? Vamos lá, voltar aqui para o material. Os pressupostos recursais são de duas naturezas: extrínsecos, também chamados de externos,
são todos objetivos: prazo, preparo, formalidade e adequação. E os intrínsecos, também chamados de internos, uma grande parte deles subjetivos, mas nós teremos também objetivos, não é? Que é legitimidade, interesse, dialeticidade ou impugnação específica, e alguns recursos ainda têm pressupostos específicos, como no caso do agravo de petição que eu vou ensinar para vocês, que tem que indicar o valor incontroverso e delimitar a matéria impugnada. Por exemplo, né, só para vocês visualizarem o que eu estou falando aqui. Este é um pressuposto intrínseco, mas é um pressuposto objetivo, esse do agravo de petição. Esse da dialeticidade também, mas a maioria é subjetivo, que é legitimidade e interesse. Ok. O recurso, ele é interposto, uma petição de interposição e logo a seguir as razões recursais. A petição de interposição, ela é dirigida ao juízo aquo, no caso do recurso ordinário, ao juiz da vara. As razões recursais, ao juízo ad quem, no caso do recurso ordinário, ao TRT. Ok? Os chamados pressupostos intrínsecos são aqueles pressupostos em que eu preciso analisar estas razões recursais. Ou seja, eu tenho que entrar dentro do recurso. Entrar dentro é ótimo, né? Eu tenho que mergulhar no recurso para verificar. Enquanto que os extrínsecos ou externos são aqueles que eu posso verificar de fora, só olhando a interposição propriamente dita. Ok? Muito bem. Vamos começar a análise dos pressupostos objetivos, não é? Dos pressupostos extrínsecos, que são todos objetivos. O primeiro é o prazo, não é? Vamos lá. Prazo. A regra geral no processo do trabalho é que os recursos têm prazo de 8 dias. As exceções: embargos declaratórios, 5, recurso extraordinário, 15, a correção parcial e o agravo regimental, de acordo com o regimento de cada tribunal. No TRT da segunda região, o agravo regimental é de 8 dias. Então, a correção parcial, 5. Mas isso aqui depende do regimento de cada tribunal, ok? Lembrar que os prazos são em dias úteis. E o TST tem jurisprudência dizendo que dia não útil, se for local, precisa ser provado nos autos. O que significa isso? Eu já falei isso para vocês na aula de prazos, mas eu vou falar de novo agora. O seu prazo é contado em dias úteis. Mas, às vezes, lá no local onde corre o seu processo, teve um dia não útil. Mas é um dia não útil que é só daquele município ou daquela região, não é? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem jurisprudência dizendo que o advogado, quando ele se vale do dia não útil na contagem, ou seja, ele pula aquele dia, ele precisa provar na interposição do recurso que aquele dia não era útil. Porque o juízo ad quem não está obrigado a saber que no determinado município, o dia tal, é o aniversário da cidade e, portanto, o fórum ficou fechado. Não é obrigado, né? Eu tenho defendido que essa jurisprudência só vale para os recursos que vão para o TST. O recurso ordinário que vem da vara para o TRT não vale. Eu penso que o desembargador é obrigado, sim, a saber quando as varas do seu TRT funcionam ou não funcionam. E o TRT de São Paulo tem um linkzinho no seu site que é perfeito. Você entrou ali, você consegue todas, o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro,
Se o município de Piraporinha da Curva do Rio teve o fórum fechado porque teve uma detetização para tirar rato, tem lá a indicação que naquele dia o fórum ficou fechado. Então, eu, Antero, quando eu estou julgando, eu não uso essa jurisprudência, eu verifico na contagem do prazo se houve alguma interrupção local. Mas muitos desembargadores seguem essa jurisprudência do TST e falam: eu não tenho que ficar procurando se o fórum da cidade tal ficou fechado porque teve uma detetização. Se ficou fechado, é um dia não útil, mas o advogado tem que provar, né? Tem que juntar a portaria, fechando o fórum, em virtude de inundação. Nós tivemos esse ano aqui em São Paulo 2 dias em que os fóruns ficaram fechados em virtude de fortes chuvas que aconteceram lá no mês de fevereiro, se eu não me engano. Lá para meados de fevereiro, 2 dias, os fóruns ficaram fechados devido às chuvas torrenciais que tomaram conta da cidade de São Paulo. E eu confesso aos senhores agora que já não me lembro se aconteceu o mesmo na cidade de Santo André ou não, ou na cidade de Mogi das Cruzes ou não. Eu sei que na cidade de São Paulo ficou fechado porque é o Fórum Rui Barbosa, apareceu na televisão, água escorrendo pelo elevador. Mas eu, Antero, enquanto desembargador, eu vou olhar. O recurso é de Santo André, eu vou olhar se ficou fechado ou não o Fórum de Santo André também naquele dia, ok? Mas muitos desembargadores falam: não, eu vou contar os 8 dias, não deu, não deu. Está intempestivo, ele entrou no 9º dia. Não, mas é porque teve um dia lá no fórum tal que ficou fechado. Ele tinha que ter provado. Como? Juntando a portaria do tribunal dizendo: o fórum de Santo André ficou fechado no dia tal devido à inundação. E existe essa portaria, é fácil de pegar, pelo menos no site aqui da 2ª região. Né? Das outras regiões, de novo, eu peço desculpas a vocês, mas eu não consigo, obviamente, são 24 tribunais regionais, eu não consigo saber de todos, é impossível. Aí você tem que olhar no site do seu tribunal, mas provavelmente tem também, né? Então, como professor, eu digo o seguinte: mesmo não sendo, no meu entender de magistrado, obrigatório que você prove o dia não útil local para o TRT, é obrigatório para o TST, mas para o TRT eu entendo que não é obrigatório, mas eu recomendo com veemência que você faça sempre a prova. Seja para um recurso ordinário, um agravo de petição, seja para que recurso for, faça a prova. Olha, aqui na minha comarca, aqui onde tramita o processo, tal dia não foi útil, ficou fechado pelo motivo X, tá aqui a portaria, é aniversário da cidade, é o dia da consciência negra, que eu não sei se os senhores sabem que ele não é, um feriado nacional, não é? Nas cidades onde é feriado, é comemorado no dia 20 de novembro, inclusive na cidade de São Paulo, mas isso é uma decisão local, é cidade a cidade, município a município. Então, é aquilo que a gente chama de dia não útil local, não é? Aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, todo mundo sabe? Eu acho até que todo mundo pode saber, mas o ministro lá do TST, ele diz: eu não sou obrigado a saber que dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo. Então, se você não contou o dia 25 de janeiro para interpor o recurso de revista, você precisa provar que o dia 25 de janeiro estava fechado porque era aniversário de São Paulo. Tá certo, gente? Muito bem. Olha, nós estamos aqui terminando a aula 60, inclusive adiantando um pouquinho no material, porque a admissibilidade ela já era ou já seria a aula 61. A gente está adiantado, o que para mim é muito bom, é muito gostoso, porque eu consigo ir falando com calma sobre todos os detalhes e minúcias do que vem por aí. Estamos encerrando a aula 60, na próxima aula a gente continua aí
admissibilidade recursal, ok? Eu espero vocês na aula 61. Até lá!